Olá, professora, olá, professor. Sejam bem-vindos ao programa Educação. Eu sou o professor Alexandre Valim. Essa semana vamos conversar um assunto muito importante, a saúde vocal. Estamos com a fonoaudióloga Alza Alves. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigada, estou super feliz com o convite. Espero trazer aqui algumas contribuições importantes. Olha só, eu estou meio assim temeroso porque você tem me ensinado muito. As nossas sessões, as nossas consultas têm contribuído muito para a minha forma de falar e de expressar. Então, já falo que eu posso falar antecipadamente que o seu trabalho é formidável. Muito Parabéns. Obrigada, fico feliz em saber que você está gostando. O que realmente você faz? Qual a sua área de atuação? Bom, aqui na Simpro, né, eu faço um atendimento para professores e funcionários com diversas demandas. Então a gente tem desde queixa vocal, de rouquidão, né, até um trabalho mesmo estético de orientação sobre saúde vocal, bem-estar vocal e como fazer da melhor maneira possível o seu trabalho. Orientação sobre aquecimento vocal, cuidados com a voz. Então, assim, é um trabalho muito amplo, né? Eu estou falando aqui na Simpro, mas eu atuo também como professora de canto, preparadora vocal de outros profissionais da voz, também sou cantora, né? Então, e aqui na Simpro a gente está fazendo esse trabalho. Geralmente eu até apresento os convidados, mas hoje eu preferi deixar que você se apresentasse. Me diz uma coisa, a saúde vocal. O professor ele utiliza a voz como instrumento de trabalho. No aquecimento, antes da sala de aula e depois da sala de aula, existe um aquecimento, todo um preparo que ele deveria fazer? Sim. Existem alguns exercícios de aquecimento vocal que vão preparar a sua musculatura para que você tenha ali uma melhor performance também e durabilidade, né? Porque o professor entra numa sala de aula, muitas vezes ele dá o quê? 5, 6 horas de aula seguidas, mais ou menos, né? Ou mesmo que dê menos tempo, é importante ter um aquecimento vocal. Existe uma série de exercícios, né, que vão contemplar isso daí, e a questão da hidratação, que é muito importante, que é beber água, né, beber água o dia todo, principalmente aquele professor que trabalha no ar-condicionado, ele precisa de beber bastante água. E aí, água ambiente, né? Água em temperatura ambiente, e no final do dia, havendo possibilidade, é importante ele manter um certo repouso relativo vocal. O que é repouso relativo? Não é repouso absoluto, não é ficar absolutamente mudo, mas descansar a voz, falar menos, falar numa altura mediana, né? Descansar um pouco a voz e também o ouvido, né? Porque aí o ambiente escolar e da sala de aula também é um ambiente muito barulhento, a gente fica focado muito na voz, mas a gente também tem que pensar muito na audição. Então tem uma série de questões de saúde geral que o professor precisa ficar atento. Você estava conversando com o Fabiano sobre a musculatura, sobre a voz. A voz também envelhece? Sim, é o que a gente chama de presbifonia, né? Da mesma forma que a gente tem, né, a vista cansada, tem o cara que fica, né, vai perdendo a audição quando vai ficando mais idoso. A voz acontece a mesma coisa, a gente tem alterações hormonais que tem um impacto na voz, né, além da própria musculatura, como qualquer parte do corpo. Mas eu tenho um segredo para contar. Uma coisa que vale muito a pena fazer antes de você entrar ali na terceira idade é fazer aula de canto, é cantar num coral, fazer movimentos com a musculatura laríngea de subir e descer. Isso é uma coisa que tem alguns estudos que mostram que retardam um pouco o envelhecimento vocal, a presbifonia, né? Mas isso não é motivo também para ninguém ficar assustado, né? Tem que fazer exercício, tem que se aquecer, tem que cuidar disso daí, fazer reposição hormonal, isso é muito importante. Professor que vão aí num show à noite, final de semana, e pula e canta, prejudica um pouco a aula na segunda, né? Isso, com certeza, porque é como a gente fala, é o que a gente chama de abuso vocal, né? Então, o que é abuso vocal? Você vai lá num show de um cantor, de uma cantora, como você mesmo falou, canta, grita, fala alto, então isso vai o quê? Desgastar. E aí, realmente, você pode ter uma disfonia, uma rouquidão, e isso vai atrapalhar a sua aula na segunda-feira. Então, o professor é um profissional da voz, que, como todos os profissionais da voz, precisam cuidar do seu instrumento de trabalho. Ah, mas eu não posso me divertir? Pode se divertir,
Mas cuidado como que você vai se divertir. Pode ir lá pular no show do seu artista preferido, mas evita cantar, gritar principalmente, né? Tem que ter cuidado, não tem jeito. E me diz uma coisa. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Hoje o ambiente escolar está cada vez mais barulhento. Isso interfere? Você acha que deveria existir uma política por parte das instituições de ensino? Eu sei que o professor que domina a sala de aula, mas deveria existir alguma coisa que atenuasse esse barulho? O que você me fala sobre isso? Olha, eu vou te falar uma coisa, Valim. Eu tenho uma campanha pessoal e solitária que é: vamos abaixar o volume do mundo. Está tudo muito alto, não é só ambiente escolar. As pessoas estão cada vez mais precisando, não sei, deve existir alguma explicação psicológica para isso tudo, né? Você vai numa praia, tem aquele cidadão que liga aquela caixa potente, embora seja proibido, e você é obrigado a escutar o som do outro, a música do outro, quer dizer, é abusível, né? É uma coisa que interfere, que é invasivo, digamos assim. É uma coisa que interfere, que é invasivo, digamos assim. Então, assim, eu acho que acontece esse fenômeno. Quando eu falei da audição ali antes, é preocupada com isso também. As pessoas precisam cuidar disso, né? Então, ir no ambiente escolar, como você falou, eu acho que é uma questão mesmo da própria gestão da escola, se juntar mesmo, talvez até com fonoaudiólogos, sabe, para poder ver, bom, como é que a gente pode fazer uma campanha para diminuir isso, como é que as crianças ou os adolescentes podem tentar falar um pouco mais baixo, porque isso tem a ver com o volume da voz que se fala, né? O ruído tem a ver com cada um falar mais alto do que o outro. Então eu sinto que é uma questão psíquica, é uma questão social, da competição, né? Também de você querer colocar suas ideias, desde que seja, por exemplo, política, como a figurinha da Copa. Qualquer assunto vira uma competição vocal. Então isso é uma questão de conscientização, um assunto bem interessante que eu acho que pode ser desenvolvido aí nas escolas. Bem, quando nós estamos falando de saúde da voz, o programa Educação vai dar uma paradinha para hidratar e já voltamos já.